pessoas, com licença. Antes de mais nada, preciso dizer aos senhores que é um prazer inenarrável estar aqui na presença de todos vocês em mais um dia de aula. Bom, pega lá teu material, por gentileza. Lembra, eu sou a professora de português A. E hoje nós falaremos sobre a aula número 11. Enfim, terminamos, né, de falar sobre concordância e hoje a gente entra num novo assunto, que é este aqui, ó. Regência. Bom, pega lá seu material. E vamos ver primeiro o que é a regência. Na verdade, vocês vão revisar, né? Assim como grande parte dos conteúdos do terceiro. Talvez com uma profundidade um pouco maior, talvez de uma forma mais complexa, mas é uma grande revisão. Então, primeiro a gente vai se atentar à palavra regência. O que significa? Então, olha lá, eu coloquei até uma espécie de definição de dicionário. Eu disse que regência vem do verbo reger, que equivale a comandar ou a gerenciar. São as necessidades que determinadas palavras têm de serem acompanhadas por determinadas preposições ou não, para que seu sentido seja completo. Então, algumas palavras elas exigem um complemento com uma preposição ou nenhum complemento, ou um complemento sem preposição, e por aí vai. Essas demandas, essas ordens, essas necessidades são chamadas de regência. E aqui nós temos algumas frases, todas que estão na apostila de vocês, tá? Por exemplo, essa aqui, ó. Eu gosto você. A gente já percebe falando que tá estranho. Porque quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Então, o verbo gostar, ele exige uma preposição que é a de para que faça sentido. Eu gosto de você, né? Olha esta frase. Ele tem confiança a Deus. Ele tem confiança a Deus. Quem confia, que é o verbo aqui, ó. Quem confia, confia em alguma coisa. Então, ele tem confiança em Deus. Né? O verbo confiar, ele tem a regência, que exige a preposição em. Ele se referiu a mim. Quem se refere a alguma coisa. Então, ele se referiu a mim. Então, nesse caso aqui, ó, a gente já percebe intuitivamente. A frase não tá legal, não tá faltando aí sentido. É porque nós temos esses aspectos de regência que precisam ser contemplados. Olha lá, nós conversamos ele. Quem conversa, conversa com alguém, né? Então, aqui tá faltando uma outra preposiçãozinha, que é o com. Seguindo, né? A apostila de vocês explica que, na verdade, é uma questão de nomenclatura, né? Que verbo ou a palavra que tem uma regência específica vai ser chamada de termo regente, e aquilo que cumpre, que satisfaz a necessidade dessa palavra é chamado de termo regido. Fácil de entender, né? Regente quem manda, regido quem obedece, né? Daí, seguinte, olha lá, mais frasezinhas, né? Então, ali, essa daqui eu já tô na parte... ainda na página 22, na segunda coluna no meio. Diz assim, ó. Ele precisa de muito dinheiro. O verbo é a palavra central desta oração. Precisa. Quem precisa, precisa de algo. Então, este de muito dinheiro é o meu termo regido. Ou pode ser chamado de complemento também, né? Enquanto o precisa é o meu termo regente, porque é ele quem manda. Olha essa outra. Luna tem um medo enorme de sapos. Bom, aqui não é um verbo, a palavra central é medo. Quem tem medo de algo. Então, aqui, ó, é o meu termo regente. Tudo isso é o meu termo regido, tá bom? E aí, a apostila fala para vocês, olha, regência tem duas formas, tem duas nomenclaturas possíveis. A primeira que é chamada de regência nominal, que é quando você tem um nome, um substantivo, um adjetivo, um advérbio, normalmente é um substantivo, que é o termo central, né? É o termo que exige algum complemento. Enquanto que nós também temos uma outra regência chamada de verbal, que quando é o verbo, quem tem uma necessidade específica. Nesse caso aqui, ó, de cima, ele precisa de muito dinheiro, é uma regência verbal, porque o precisa é um verbo. Aqui no Luna tem um medo enorme de sapos, medo não é verbo, medo é substantivo. Então, aqui nós temos uma regência nominal, regência verbal
regência nominal. Show? Seguindo, daí ele fala assim, olha, a questão das regências, elas são um pouco complexas, porque a grande parte das pessoas não seguem essas normas na hora de falar. Então é preciso que pelo menos alguns verbos, os principais, os mais cobrados nas provas, vocês tenham um conhecimento, tenham um domínio em relação a essa regência, que é muitas vezes diferente do uso que a gente faz no nosso cotidiano. Por exemplo, olha só essa frase, que parece ser super normal e certa. Você chega em casa, né, você conta para alguém lá, chegou na sua casa, manda mensagem e escreve: "Ai, cheguei em casa cedo". Pois é, mas cheguei em casa cedo tem um problema, porque o verbo chegar tem uma outra regência que não é em. Quem chega não chega em algum lugar, quem chega, chega a algum lugar. Então, de acordo com a norma culta, deveria ser cheguei a casa cedo. Mas é bem distante daquilo que normalmente a gente usa, né? No cotidiano. Esse aqui, ó, obedeçam seus pais. Parece que não tem problema nenhum, mas tem uma questão de regência aqui. Porque o verbo obedecer, ele fala que quem obedece, obedece a alguém. Então, deveria ser obedeça aos seus pais. Assistir o jogo. O verbo assistir, ele tem 4 possibilidades. De acordo com o complemento que você coloca, a preposição que acompanha ele muda completamente de significado. Nesse caso, como assistir está sendo usado no sentido de ver, ele tem uma preposição obrigatória também. Assistir ao jogo, né? E Marcelo namorou com Mariane. Quem namora, namora com alguém ou quem namora, namora alguém? Alguém, não tem esse com não aqui, ó. Marcelo namorou Mariane, tá? Então, são muitas vezes utilizações que a gente faz no cotidiano, mas que estão distantes daquilo que é exigido na norma culta. Fui na feirinha do Largo. Saudades, né, minha filha? Fui na feirinha do Largo. O verbo é ir. Quem vai, vai a algum lugar. Então, não é na feirinha do Largo. Fui a, né? Fui a, voltei da feirinha do Largo com crase ainda. Bom, aí a gente entra no tipos de predicação verbal. Eu tô lá na página 23, na coluna do lado esquerdo, né? Então ele diz assim: olha, a gente, dependendo da nomenclatura do verbo, você tem um tipo de predicação, um tipo de regência. E aí eu preciso rever isso aqui com vocês, rapidinho. Olha lá. Tem os verbos chamados de intransitivo, aqueles que não precisam de complemento. Verbo transitivo, que precisa de complemento. Dentro dos verbos transitivos, a gente tem essas 3 possibilidades. Transitivo direto, que é sem preposição. Transitivo indireto, que é com preposição. E direto e indireto, que é sem e com ao mesmo tempo, né? E além disso, nós temos o chamado verbo de ligação. Então, olha o que a gente vai fazer agora. A gente vai explicar cada um de todos esses verbos, ver quais são as regras, quais são as normas, algumas observações para entender a regência deles. Uma revisão zona, tá? Então, começamos nos verbos intransitivos. Então, o verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. O verbo sozinho já passa a mensagem principal, já entendo, né? Por exemplo, olha aqui, ó, o mercado desabou. Você precisa de mais algum detalhe? Só se for curiosa, né? Curioso, sei lá. Você quer mais detalhes? Ai, como é que desabou? Quando que desabou? Quem que fez desabar? Né? Mas tudo isso é secundário. A mensagem central você já entendeu. Se eu chego e digo para você, o mercado desabou. Pronto, entendeu? Não precisa de nenhum complemento, nada. Aqui, ó, acabou, zero. Se eu quiser trazer, eu apresento, mas não é obrigatório. Digo assim para vocês, o autor morreu. Preciso dar mais algum detalhe? Não, você já entendeu, morreu, acabou, né? Se eu quiser trazer algum detalhe, daí eu acrescento. Morreu de madrugada, em casa, às 10 horas, sei lá, né? Mas se eu não quiser, você dá para entender tranquilamente. Meu amor ainda não voltou. Não voltou, pronto. Não preciso dizer que não voltou desde quando, não voltou para onde. Não preciso desse complemento. O verbo voltar, ele já fez sentido sozinho, né? A criança nasceu. Olha aqui, ó.
Preciso trazer mais detalhe? Também não. O verbo sozinho já indicou o que eu queria. Se eu quiser dizer que a criança nasceu na sexta-feira, às 17 horas, em Curitiba, com 10 quilos. Não, eu aprendi ano passado com vocês que criança não nasce com 10 quilos, né? Então, nasceu lá com seus 3 quilos, né? Isso tudo é detalhe. Se eu quiser acrescentar, eu acrescento. Se não, criança nasceu e acabou. Daí nós temos, dentro dos verbos transitivos, os diretos. Então, verbo transitivo é aquele que precisa de complemento. Ele é chamado, então olha aqui, ó, exige um complemento. E esse complemento vai ser direto, ou seja, olha aqui, ó, sem preposition. Aula bilingual. Por exemplo, olha aqui, ó. Se eu chegasse e dissesse assim para vocês só, eu obtive. Preciso complementar? Ou vocês conseguem entender se eu digo eu obtive? Não faz sentido sozinho, precisa de um complemento. Então, o que eu obtive? Boas notas. Então, esse aqui, ó, é um verbo transitivo e este é o meu OBJ, meu objeto, né? Ele é chamado de direto porque, olha aqui, ó, não tem nenhuma preposição no meio. Quem obtém algo, direto. Olha esse outro. Ele precisava comprar 2 passagens aéreas. Se eu só dissesse, ele precisava, ou ele precisava comprar. Faz sentido? Não, precisa de complemento. Quem compra, compra algo. 2 passagens aéreas. Então, 2 passagens aéreas é o meu OBG direto de volta. E aqui, ó, precisava comprar uma locução verbal, né? Mas o verbo aqui também ele é transitivo. Comprar é o principal. Ele disse que me amava demais. Este daqui, ó, não é o amava, tá? Cuidado, é o disse. Se eu dissesse assim pra vocês só, ele disse. Disse o quê? Que me amava demais. Então, esse aqui disse é o verbo transitivo. E o que me amava demais é o meu OBJ direto de volta. Direto de novo, não de volta. Daí nós temos uma segunda nomenclatura, que são os verbos transitivos indiretos. Quando, olha aqui, ó, o verbo continua exigindo um complemento, porque sozinho não faz sentido, mas esse complemento agora ele é indireto, ou seja, tem preposição. Por exemplo, ó, se eu dissesse assim para vocês, ó, você acredita? Acredita em quê? Quem acredita, acredita em alguma coisa. Em é a minha preposição. Então, isso aqui é o meu verbo transitivo indireto. E todo esse resto aqui, ó, é o meu OBJ indireto. Porque eu tenho este em, que é uma preposition. Eu gosto de você. Se eu dissesse só, eu gosto. Não faria sentido, precisa de complemento. Quem gosta, gosta de alguma coisa. De preposição. Então, objeto indireto e aqui é o meu verbo. Tá? Você pode precisar. Chego para você assim, paro você na rua e falo, você pode precisar. Pode precisar do quê? Olha aqui, ó, de ajuda. Preposição, então objeto indireto e o precisar, verbo transitivo indireto de volta. Né? Daí a gente tem verbos que aceitam tanto complemento direto quanto indireto. Então, olha aqui, ó. Verbo pode ser seguido tanto por um objeto direto, sem preposição, quanto por um indireto, que é com preposição. Por exemplo, esse aqui, ó. Ele concedeu entrevista às principais emissoras. Qual é o verbo? Concedeu. Quem concede, concede algo a alguém. Concedeu entrevistas é o algo. As principais emissoras é a alguém. Então, olha aqui, ó. Verbo transitivo direto e indireto. A entrevista é o meu OBJ, meu objeto direto, porque quem concede, concede algo. A alguém, objeto indireto. Esse as aqui, ó, tem uma preposição nele. Então, aqui é o meu segundo. Isto é um verbo transitivo direto e indireto.
Olha aqui, ó. Ele deu boas notas aos alunos. O verbo é o deu. Quem dá algo, boas notas, a alguém, aos alunos. Objeto direto e objeto indireto. Boas notas não tem preposição nenhuma. Aos alunos, esse azinho é uma preposição. Eu o informei de que a situação era muito tensa. Quem informa, informa algo. Então, que a situação era muito tensa. Ui, tem um A, se é uma preposição? Artigo, tá? Então, quem informa, informa algo a alguém. Opa, desculpa. Faltou aqui, ó, deixa eu apagar. É tudo isto aqui. Agora sim. Tinha ficado o de que de fora. Olha aqui, ó. Quem informa, informa alguém, ozinho, né? De alguma coisa. Aqui tá a preposição, cuidado para não confundir. Este a é só um artigo, o de que é uma preposição. Então, objeto direto, esse ovo tá fazendo, né, na verdade, o papel de pronome do sujeito e, né, de alguma coisa, de que a situação era muito tensa, tá? Aqui eu circulei o a para você não confundir que ele não é preposição nesse caso, ele é artigo. A preposição tá ali antes, né, no de. E aí, a apostila de vocês traz uma observaçãozinha. Tá lá na página 24, na segunda coluna do lado direito. Diz assim, olha, sabe aquele pronomezinho lhe, que a gente já estudou tantas vezes? Pois é, a gente tem uma questãozinha com ele, porque o lhe, ele pode tanto ser um pronome substantivo, que é aquele que substitui, né, um substantivo, ou ele pode ser um pronome adjetivo. O que é pronome adjetivo? Ele não substitui, ele acompanha um substantivo. Né? Então, um substitui e o outro acompanha. E quando ele acompanha, ele tem um valor possessivo. Como assim? Olha aqui, ó. Para a gente saber se é isso mesmo que está acontecendo, troca o lhe da frase por seu ou por sua. Se der boa, o lhe está fazendo papel de função possessiva. E aí ele não é um objeto indireto, tá? Toma bastante cuidado, isso é importante em questão de vestibular. Esse lhe aqui, como ele tem duas funções, ora ele pode ser um objeto indireto, que a gente já estudou, né? Ora ele pode ser um pronome possessivo, daí você olha e fala, esse aqui, ó, esse verbo é verbo transitivo indireto porque tem o lhe, mas às vezes não, tá? Então troca pelo seu sua para ver se ele tem função possessiva ou não. Se tiver função possessiva, não tá trabalhando como objeto indireto. E aí no final, nós temos esses verbinhos de ligação, que o nome já falou, né? Verbo de ligação, serve para conectar partes de uma oração. Tem um outro nome, verbos copulativos. Aqui no Paraná, nas provas do Paraná, a gente não usa muito esse termo não, tá? E aí eu tenho um macetezinho pra gente lembrar dos verbos de ligação. Eu não sei se vocês aprenderam com esse macete, que é o cafés para dois. Cafés para dois. Esses são os verbos de ligação. Olha aqui, ó. O C de continuar, o A de andar, o F de ficar, E de estar, S de ser, para dois, porque são dois P's, que é o parecer e o permanecer, tá? Por isso, café para dois. Tá? Continuar, andar, ficar, estar, ser, permanecer e parecer. Tá? São os verbos de ligação. É um jeito legal de vocês lembrarem. Significa que verbo de ligação é só verbo de ligação? Claro que não, depende do contexto. Por exemplo, verbo andar. Eu posso dizer para vocês que eu ando todos os dias, e ele é um verbo significativo, porque é a ação de andar, ou eu posso dizer que eu ando com algumas dores estranhas. E aí não tô dizendo que eu ando e enquanto eu ando eu tô sentindo dor. Não, eu tô dizendo que eu ando no sentido de tenho sentido algumas dores estranhas. Aí ele faz um papel de verbo de ligação, tá? Então, não significa que esses verbos sejam só de ligação, mas eles podem ser. E quando eles podem ser, a gente usa o macete café para dois. Bom, para fechar a aula, a gente tem 3 princípios de regência. Vamos lá.
Primeiro princípio da regência. A gente já estudou isso, lembra? Quando os pronomes o, a, os, as podem substituir todo um complemento, eles funcionam como um objeto direto. Enquanto o lhe, lhes sempre funciona como um objeto indireto. Então, isso é importante a gente lembrar, tá? Por exemplo, ó, eu o encontrei. Verbo é encontrar. Quem encontra, encontra algo. Encontra alguém. Então, ele é um verbo transitivo direto. Como ele é direto, o meu pronome tem que ser o, a, os, as, porque olha aqui, é o objeto direto. Eu não posso dizer eu encontrei-lhe, porque não é indireto, ele é direto. Olha esse outro. Ela lhe contou a verdade. O verbo é contar. Quem conta, conta algo a alguém. Então, a verdade é o meu objeto direto e o lhe é o meu objeto indireto. Em vez de dizer ela contou a ele a verdade, né? Esse azinho aqui, ó, é só um artigo, tá? A preposição mesmo tá escondida aqui, ó, nesse lhe, né? No objeto indireto. E aqui, ó, chama a atenção de vocês para isso aqui. Alguns verbos que sempre usam determinadas preposições. Tem alguns verbos que não adianta, sempre é o a e vai ser o a sempre, por mais que ele seja um objeto, por mais que ele seja um verbo transitivo indireto. E aí a gente usa a expressão dele, nela, por exemplo, olha aqui, ó. Eu aspiro ao sucesso. Aspiro tem dois sentidos, pode ser de cheirar, eu aspiro algo, eu aspiro ar, direto. Ou pode ser no sentido de desejar. Eu aspiro ao término dessa quarentena. Então, eu aspiro ao fim desta pandemia. Então, eu desejo, né? E aí, eu sou obrigada a usar essa preposiçãozinha a toda vez que o aspiro for usado no sentido de desejar alguma coisa. Desejar. Ixi, saiu errado aqui, não estava enxergando. Vamos de volta. Desejar. Como é? Meia boca, meia boca. Então, eu aspiro ao sucesso. Esse a é uma preposição exigida quando o verbo aspirar tem o sentido de desejar. Beleza. Daí, por exemplo, se eu quiser substituir, eu não posso substituir por lhe. Por mais que isso aqui seja um objeto indireto, porque o aspiro sempre exige a preposição a. Então, olha aqui, ó, eu aspiro a ele. Eu não consigo colocar outra coisa, porque o a deve permanecer. Isso em alguns casos, tá? Segundo princípio, os verbos transitivos indiretos, aquele que tem preposição, não admitem voz passiva, exceto o verbo obedecer e o verbo perdoar. Então, olha só, o sucesso é aspirado por mim. O sucesso seria a voz passiva, né? Porque é aspirado por mim. Tá errado. Esta frase não existe, porque o verbo aspirar, como ele é um verbo transitivo e indireto, não pode ser usado em voz passiva, porque senão, olha aqui, ó, cadê a preposição a que ele exige sempre? Não tem. Se não tem, tá errada essa frase. Olha o outro. O jogo foi assistido por ele. Assistir no sentido de ver, ele exige a preposição a. Olha aqui, ó. Cadê a prep a? Não tem. Tá vendo que não tem aqui? Então, tá errado também, não pode. E o terceiro princípio, para acabar nossa aula, são os verbos de regências diferentes que exigem complementos diferentes. A gente, às vezes, erra muito feio e de um jeito que a gente acaba nem percebendo. Olha essa frase. Pode-se também concordar ou discordar da tese. Tá errado. Por que que tá errado? Porque olha aqui, ó. Quem concorda, concorda com alguma coisa. E quem discorda, discorda de alguma coisa. Então, pode-se também concordar com a tese ou dela discordar. Eu não posso. São dois verbos com regências diferentes. Eu não posso só deixar o de aqui. Cadê o com? Não tem. Então, essa frase está errada também. Outro, olha lá, ó. Ele dissemina e acredita em mentiras. Quem dissemina, dissemina
algo. E quem acredita, acredita em algo. Então deveria ser assim: ele dissemina mentiras e acredita nelas. Daí faria sentido, tá? Esse aqui tá errado, porque coloca como se essa preposição valesse tanto para o acredita quanto para o dissemina, mas não vale. Dissemina não tem preposição nenhuma, então é mentira. Então é isso, pessoal. Espero que a aula tenha sido fácil de ser entendida.